Olá irmãos do discipulado, bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Nós vamos tratar hoje sobre a Igreja de Deus. Esse vai ser o nosso estudo de hoje. Nós vamos falar sobre a Igreja de Deus. Para isso eu convido você a abrir a Escritura, aí no livro de Efésios capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 22. Então abra a sua Bíblia no livro de Efésios 2, 19 a 22, que diz assim: Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Vamos então orar e vamos pedir ao Senhor que esteja iluminando a nossa mente para entender a sua palavra, e vamos estudar sobre esse tema. Oremos. Ó Deus, nesse momento te peço que o Senhor esteja abençoando aos nossos irmãos que estão fazendo discipulado, que o Senhor faça com que eles compreendam, ó Pai, esse texto e compreendam esse tema que nós vamos trabalhar, que o Senhor esteja agindo na mente e no coração deles. Em nome de Jesus, amém. Então hoje nós vamos tratar sobre a Igreja de Deus, né? Esse é o tema, que é a Igreja de Deus. A eclesiologia é o capítulo da teologia sistemática que ensina a doutrina da Igreja. Então quando nós vamos estudar sobre a Igreja, dentro da teologia sistemática, a área da teologia que nós estamos tratando é a eclesiologia, que é uma área bastante ampla, e nós vamos aprender apenas um pouquinho do que é a eclesiologia aqui. E eclesiologia, né, vem de eclesia, que significa igreja, e logia, estudo. Né? Então, a eclesiologia é o estudo da igreja. E o que é a igreja? Né? Essa é a primeira pergunta, então, que nós vamos responder. O que é a igreja? Então, a igreja não é esse templo que nós nos reunimos, essa construção que nós entramos nela, nos reunimos para os nossos cultos, para as nossas reuniões. Não. A igreja é a congregação dos eleitos de Deus. A igreja é formada pelo povo de Deus. Rick Warren diz o seguinte: ser membro da igreja de Deus não é irrelevante, nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. A pessoa que diz não preciso de igreja é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja, deu a sua vida por ela. Então o que é a igreja? A igreja é o povo de Deus. Algumas pessoas vão dizer: eu mesmo sou a igreja. Não, você sozinho, você não é a igreja. A Bíblia vai tratar como você é membro do corpo. Esse texto que nós lemos, ele vai nos dar isso, que diz o seguinte: assim vocês não são mais estrangeiros, peregrinos, mas co-cidadãos. Então veja aí, é um povo, vocês são cidadãos dos santos, membros da família de Deus. É uma família, né? Então não é alguém separado, não são pessoas individuais, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A ideia de Paulo é que agora nós formamos um templo para Deus. Por isso que na nova aliança não tem mais um templo, porque nós somos o templo, nós formamos o templo. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, edificados junto com outros para serem morada. A morada é uma, né?
que é formada por esses vários membros. Então é um corpo com vários membros. Nós sozinhos, nós não somos igreja. Nós sozinhos, nós somos membros de uma igreja, que é a igreja de Jesus Cristo. Então nós fazemos parte de um povo que é o povo de Deus. Então a igreja é isso, a igreja é o povo de Deus. O que é a igreja? A igreja é o povo de Deus. A igreja possui dois aspectos. Existe a igreja visível e existe a igreja invisível. O que é isso? A igreja visível, como o nome já diz, é aquela igreja que você vê. É a igreja como instituição. É a sua igreja local, ali faz parte da igreja visível, né? Que tem a igreja, tem os seus rolos de membro, são aquelas pessoas que fazem parte do rol de membro ali da sua igreja. Então esta é a igreja visível. Qual é a característica, uma das características da igreja visível? Na igreja visível, na igreja como instituição e organização humana, existem pessoas crentes e pessoas descrentes. Então, dentro da igreja, daquela sua igreja local, existem pessoas que são crentes e existem pessoas que não são crentes. Existem pessoas que foram eleitas por Deus e existem pessoas que não foram eleitas por Deus. Então essa é a igreja visível. A igreja invisível é o total do número dos eleitos. São todos os eleitos de Deus, de todos os tempos, de todos os lugares. Então faz parte da igreja invisível Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, eu, você. Então é o número total dos eleitos. A igreja visível é a igreja que nós vemos. A igreja invisível é a igreja que Deus vê. E uma característica da igreja invisível é que nela não existem não salvos, não eleitos. É só os eleitos. Fazem parte da igreja invisível somente os eleitos. Então a igreja tem esses dois aspectos, a igreja visível e a igreja invisível. E a igreja, ela é o Israel de Deus. A igreja hoje, o povo de Deus na terra, é o Israel de Deus. Então o que nós vemos? No Antigo Testamento, a nação de Israel era a igreja visível de Deus. Era o povo de Deus na terra, eram os representantes de Deus na terra. Era a nação de Israel. No Novo Testamento, a igreja de Cristo é o Israel de Deus, é a nação de Deus, uma nação espiritual. Não é mais uma nação no sentido étnico, como era no Antigo Testamento, mas é uma nação espiritual, é o povo de Deus. Qual é o povo de Deus na terra no Novo Testamento? É a igreja. Então Israel é a igreja de Deus do Antigo Testamento e a igreja é o Israel de Deus no Novo Testamento. Nós vamos ver que até mesmo a palavra é a mesma, né? A Septuaginta é a versão grega da Bíblia que provavelmente até o próprio Jesus usou. E a Septuaginta, ela vai usar o termo eclesia para se referir à igreja, né? Quando fala lá para juntar a congregação de Israel, né? Na nossa tradução está assim, congregação de Israel e tudo mais. Ali, a palavra grega para congregação é eclesia, que é a mesma palavra no Novo Testamento, que foi escrito em grego, para a igreja, que é a eclesia. Por isso que a gente estuda eclesiologia. Então a palavra é a mesma. E nós vemos, quando nós abrimos lá a Bíblia, em 1 Pedro 2, 9 a 10, vamos abrir na Bíblia aí, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 9 a 10. Veja o que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então o que a gente vê? Que as mesmas características que a Escritura atribuía para a nação de Israel, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, os mesmos termos que eram utilizados para se referir à nação de Israel no Antigo Testamento, agora é utilizado para se referir à igreja no Novo Testamento. Quando você vê raça eleita, Deuteronômio 7, 6 a 8, você vai ver que era utilizado para Israel. Em João 15, 16, você já vai ver que vai reforçar essa ideia para a igreja. Sacerdócio real, Êxodo 19, do 5 ao 6. Isso é reforçado aí por Pedro e também em Apocalipse 1, 6, 5, 10, na igreja. Nação santa, Levítico 19, 2, Isaías 62, 12, Efésios 2, 19, já vai trazer essa ideia para a igreja. A igreja é formada por cidadãos. Filipenses 3, 20 fala que a igreja é nossa cidadania celestial, fala a respeito da nossa cidadania celestial. Povo de Deus, Isaías 43, 21, nós já vimos lá em outros textos, Atos 20, 28, Mateus 16, 18, João 10, 14, João 21, 16 a 17, e nesse texto que nós falamos de Pedro, há essa ideia de que a igreja é o povo de Deus no Novo Testamento, sendo reforçada. Então, a igreja é o povo de Deus do Novo Testamento. O povo de Deus no Antigo Testamento era a nação de Israel, E repetindo mais uma vez, Israel é a igreja do Antigo Testamento, a igreja é o Israel do Novo Testamento. Então Deus ele só tem um único povo da história, Hoje em dia tem os dispensacionalistas que acreditam que basicamente Deus tem dois povos, ao mesmo tempo, que é a igreja e a nação de Israel. Por isso que os dispensacionalistas eles ficam alarmados com notícias como essa guerra que está tendo aí entre Israel e o Hezbollah e o Irã e tudo mais, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Deus só tem um povo, Israel era ali visto como uma árvore, a igreja é vista como uma árvore, o povo de Deus é uma árvore. Antes tinha a nação de Israel ali, alguns galhos foram cortados e outros foram enxertados, que é a igreja, mas o povo continua sendo o mesmo, a árvore é a mesma. Então Deus só tem um povo na história. Então os israelitas, eles são parte do povo de Deus. Se um israelita, ou um israelense, hoje chama israelense, Se um israelense, ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele se converte, ele passa a fazer parte da igreja, então ele é povo de Deus. Então, as pessoas de Israel, que fazem parte da nação de Israel, elas são povo de Deus, como qualquer um pode ser povo de Deus. Então ela não é mais uma nação santa, uma nação separada, uma nação especial. Deus só tem um povo, e esse povo é a igreja. Romanos 11, 25 a 27 vai dizer: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Então Paulo aqui está falando sobre a rejeição ali da nação de Israel, da nação visível, e aí o crescimento da igreja, Ele diz o seguinte a respeito dos judeus: veio o endurecimento em parte a Israel, muitos israelitas aceitaram Jesus Cristo, mas grande parte rejeitaram Jesus, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Então todo Israel será salvo não é somente, não está se referindo à nação de Israel física, mas todo Israel é todo o povo de Deus, tanto os judeus como os gentios. Quem é gentio? Quem não é judeu. Então tanto os judeus quanto os gentios vão ser salvos, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados.
Então, a igreja é o Israel do Novo Testamento. Há mais alguns aspectos da igreja, né? Existe a igreja local e a igreja universal. O que é a igreja local? É aquela igreja na qual você é membro, né? Ali que tem o seu nome escrito no rol de membros. Por exemplo, aqui a Igreja Presbiteriana de João Lisboa, né? O Campo Missionário de João Lisboa é uma igreja local. E tem a igreja universal. Não estou falando aqui da universal do Reino de Deus. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo espalhada pelo mundo. É só uma igreja. Ela se manifesta em várias denominações, mas espiritualmente é uma única igreja. Cristo só tem uma igreja. Cristo só tem um povo. Então existe a igreja local e existe a igreja universal. Existe a igreja militante. O que é a igreja militante? Aqueles crentes que estão vivos, militando, lutando pelo evangelho. E existe a igreja triunfante. O que é a igreja triunfante? Aqueles crentes que estão mortos, mas estão na glória e que já triunfaram, né? Que já tiveram o seu corpo, o seu corpo permanece debaixo do poder da morte, mas que já tiveram o seu espírito glorificado e aguardam a ressurreição, né? Então essa é a igreja triunfante. Então existe a igreja militante e a igreja triunfante. Qual os propósitos da igreja? Por que a igreja existe? Por que a igreja está no mundo, né? Qual o propósito da existência da igreja? Primeiro, promover a glória de Deus através daquilo que ela é e dos ministérios que realiza. Então a igreja, ela tem esse objetivo. Qual o objetivo? O objetivo de promover a glória de Deus. É o fim principal. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então qual é o fim principal de tudo? É a glória de Deus. Então para que a igreja existe? A igreja existe para a glória de Deus. E a igreja tem a igreja ela vai glorificar a Deus por meio do seu ministério, dos seus ministérios aqui na terra. O que é ministério? A palavra ministério significa trabalho. Ou seja, por meio do trabalho que ela realiza aqui na terra, ela vai promover a glória de Deus. O principal ministério da igreja é a adoração, segundo John Piper. Então, para que a igreja existe? É para a glória de Deus? Então é para adorar a Deus. Por que todos os outros ministérios vão existir? Eles vão existir tendo em vista isso, a adoração. Então a principal obra da igreja é a adoração, né? Isso tem que ser colocado no lugar correto. A evangelização, ela existe para a adoração. Por que nós vamos evangelizar? Porque lá fora da igreja tem pessoas que não estão adorando a Deus. E nós evangelizamos para chamar essas pessoas para a adoração. Por que nós pregamos para os membros da igreja? Para eles serem edificados? Para que eles adorem a Deus melhor. Para que a sua adoração seja uma adoração melhor, mais genuína, mais verdadeira. É para isso que nós pregamos, para que eles vivam a vida de santidade. Então esse é o principal ministério da igreja, que é a adoração. Mas ele se divide em dois outros principais, que são importantes também, que é o ministério de edificação dos membros, né? Então, a pregação da palavra para edificar os membros, né? O aconselhamento bíblico, para que eles se corrijam dos seus erros, para que eles tenham uma vida que agrade ao Senhor, e diversa ajuda aos necessitados, os irmãos da igreja que estão passando por necessidade. Então tudo isso faz parte de edificação dos membros. Então esse é o segundo trabalho da igreja: primeiro adoração, segundo edificação dos membros, e terceiro ministério da evangelização do mundo. Então nós temos que, além de edificar os membros que estão dentro da igreja, nós também precisamos ir lá para fora da igreja, precisamos chamar pessoas para vir para a igreja, para vir adorar a Deus, para que tenham uma vida que glorifique ao nome do Senhor. 3 destaques necessários sobre o ministério da igreja. Todo cristão verdadeiro é um sacerdote de Deus. Então, no Antigo Testamento haviam os levitas, que eram a tribo sacerdotal, e os sacerdotes, eles pertenciam à tribo de Levi. No Novo Testamento, todos os membros são sacerdotes, né? Todos os membros são chamados para servir ao Senhor,
Todos os membros são chamados para ser representantes de Deus aonde eles estiverem. Todos os membros são chamados para testemunhar a respeito de Cristo no seu dia a dia, falar de Jesus, testemunhar por meio de suas palavras, por meio de suas ações. Nós vemos isso em Hebreus 10, do 19 a 25, 1 de Pedro 2, 5. Não há hierarquia espiritual entre os membros e a liderança, né? A Igreja Católica ela vai fazer muito essa distinção entre o clero e o restante ali do povo que faz parte da igreja. Hierarquia dentro do próprio clero, mas biblicamente não é assim. Todos somos membros de um único corpo e todos temos o mesmo valor. Existem distinções funcionais dentro da igreja, cada um com a sua função, cada um com o seu dom e talento, cada um servindo naquilo que foi chamado para servir dentro do corpo. Existem diferenças funcionais. É por isso que existe o pastor, existe o presbítero, existe o diácono e tudo mais. Mas todos têm o mesmo valor. São criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, todos igualmente comprados pelo mesmo preço, que foi sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E terceiro, o poder do Espírito Santo é indispensável à igreja para a realização do seu ministério. Então, a igreja, ela não é um simples órgão humano que está agindo sozinho. Mas Deus, pelo Espírito, por meio da sua igreja, está agindo no mundo. Então, a obra é uma obra do Espírito. É o Espírito que vivifica a igreja, porque o Espírito Santo é o Espírito da igreja, que é o corpo de Cristo. Sem o Espírito Santo, a igreja é morta. Então, o Espírito Santo é indispensável para a realização do ministério da igreja. Então, quando a gente prega a palavra, ela só é eficaz para converter os pecadores, porque o Espírito Santo age no coração dessas pessoas, ilumina as suas mentes para que entendam a palavra, regeneram os seus corações, convertendo-as para o Senhor Jesus Cristo. Então, a obra do Espírito Santo, ela é indispensável para a igreja, para que ela exerça o seu trabalho, para que ela exerça os seus ministérios. Quais são os atributos e marcas da igreja? Essa é a próxima pergunta que nós vamos responder. Como você sabe que uma denominação faz parte da igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo? Quais são as marcas de uma igreja verdadeira? Então a igreja ela vai ter três aspectos. Primeiro, unidade. Jesus Cristo ele só tem uma igreja no mundo. E é esse um dos motivos pelos quais nós precisamos lutar pela unidade, porque é uma única igreja. Então devemos lutar para que a igreja ela caminhe em um único sentido, com um único alvo, que é Cristo, que é a glória de Deus. Então a igreja ela é ela tem unidade, ela tem que procurar viver em unidade, mas unidade na verdade. Não existe unidade, Deus não se agrada de uma unidade que seja contra a verdade. Tem que ser uma unidade na verdade. Não podemos sacrificar a verdade no altar da unidade, porque nós somos um em Cristo, e Cristo é a verdade. E a verdade é também a palavra. Cristo é a palavra encarnada, a Escritura é a palavra escrita. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outra ocasião ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é a unidade na verdade, na Escritura. Como nós conhecemos Cristo? Por meio da Escritura. Unidade na Escritura, naquilo que a Bíblia diz. Nós não vamos nos unir com pessoas que dizem ser cristãos, com denominações que dizem ser cristãs, mas que são contrárias à Escritura, que pregam doutrinas heréticas. Não, é unidade na verdade. Outra coisa é santidade. A igreja verdadeira, ela busca a santidade, ela busca ser santa todos os dias. Cristo está sendo aplicado em nós. Cada dia o crente ele tem que refletir mais e mais a imagem de Cristo. E outra coisa, universalidade. Ou seja, existe uma única igreja no mundo.
uma única igreja espiritual. Ela pode se manifestar por meio de várias denominações, mas há uma única igreja, um único povo de Deus. Quais são as marcas da igreja? Como você sabe que uma igreja é uma verdadeira igreja ou uma falsa igreja? Primeira coisa que vai caracterizar uma igreja verdadeira: pregação e ensino fiel das Escrituras. Então, se uma igreja ela prega fielmente a Bíblia, aquilo que é ensinado é aquilo que de fato a Bíblia ensina, então essa é uma das marcas de uma igreja verdadeira: a pregação e o ensino fiel das Escrituras. Veja, tem 3 marcas principais. Então tem que ter essas 3 marcas, não só uma delas. E a primeira marca é a pregação e o ensino fiel da Escritura. Se uma igreja não gosta de ensino, não ensina a Escritura, tem doutrinas contrárias à Escritura, já é um indício, é uma falsa igreja. Segunda marca, administração correta dos sacramentos. Nós temos apenas 2 sacramentos no Novo Testamento: batismo e ceia do Senhor. Esses são os 2 sacramentos, são cerimônias rituais instituídas pelo próprio Cristo. Isso é um sacramento. Uma igreja que diz que tem mais de 2 sacramentos ou menos do que 2 sacramentos já é um indício de que não é uma igreja verdadeira. Então, a administração correta dos sacramentos. E terceiro, o exercício fiel e amoroso na aplicação da disciplina. Uma igreja verdadeira, ela vai ter disciplina. Uma igreja verdadeira, as pessoas não vão fazer tudo o que quer, contrariar a Bíblia, viver em pecado e tudo bem. Não, vai ter disciplina. E essa disciplina ela vai ser aplicada de forma amorosa e fiel. A disciplina também ela não é só afastar a pessoa da ceia ou algo parecido, mas é afastar por um tempo para tratar, e o objetivo é que ela volte. Isso é a disciplina. Não é envergonhar as pessoas no meio de todo mundo, né? Então a disciplina tem que existir e ela tem que ser feita de forma amorosa. Então a disciplina é algo que vai ser uma das características, uma das marcas da verdadeira igreja. Então, quais são as 3 marcas da igreja? Pregação e ensino fiel da Escritura, administração correta do sacramento e o exercício fiel e amoroso na aplicação da disciplina. Então, tem que ser uma igreja na qual existe disciplina. Qual o governo da igreja? Uma outra pergunta. Como deve ser organizado o governo da igreja? Como a igreja ela deve ser governada? Essa é a pergunta. Jesus Cristo é a única cabeça da igreja. Primeira coisa que nós temos que saber. Uma igreja verdadeira, ela vai reconhecer Jesus como seu único cabeça. Não tem um papa que é o cabeça visível da igreja. Não, o cabeça visível da igreja é Jesus. Jesus, ele é um ser humano. Jesus, ele está no corpo físico. Não é meramente espiritual. Então, ele é o cabeça espiritual da igreja e ele também é o cabeça visível. Não é o Papa o cabeça visível da igreja. O cabeça visível da igreja é Jesus. Jesus é o único cabeça. Jesus Cristo exerce sua autoridade e poder na igreja por meio da palavra. Jesus Cristo é quem direciona a igreja por meio do que? Da palavra. Como nós podemos saber o que Jesus quer para a igreja? Lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Jesus Cristo, então, ele governa a igreja por meio da sua palavra. A igreja tem que ser submissa à Escritura. E Jesus dá poder à igreja para que a mesma o exerça em nome dele. Então nós temos poder, temos autoridade para agir no mundo, para ir, para pregar o Evangelho, porque isso nos foi dado pelo dono do universo, que foi Deus por meio de seu Filho, Jesus Cristo. O poder da igreja reside na igreja local também. Então a igreja local, ela tem poder, ela tem autoridade para agir no mundo, e a igreja local, ela tem que ter também a sua liderança, o seu conselho, os seus presbíteros, os seus pastores, os seus diáconos, e aqueles que são campos missionários, congregações, devem trabalhar para que seja uma igreja organizada e também tenha ali a sua liderança local. Conclusão:
A igreja é a corporação de pessoas regeneradas que amam a Jesus e abraça a sua missão. A igreja é o povo de Deus. A igreja é o único empreendimento histórico que Jesus prometeu edificar e preservar. Então a igreja está lutando na história, e Jesus está edificando, Jesus está preservando, Jesus já garantiu a vitória da igreja. A igreja é a instituição mais preciosa sobre a terra, pois foi comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A igreja é a única comunidade terrena que continuará existindo na eternidade. Participar da igreja, trabalhar para a sua edificação, é o mais honroso privilégio que podemos ter nesta vida. Então que possamos ter isso em mente e que possamos lutar pela igreja de Cristo, saber que nós somos parte da família de Deus, do povo de Deus, e que possamos aí ter esse desejo de fazer com que o reino de Deus ele se propague pela terra. Então que Deus lhe abençoe para que você cumpra as suas funções como membro do corpo de Cristo, parte do povo de Deus. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que esteja nos abençoando para isso. Oremos. Senhor Deus, nesse momento nós te agradecemos por esse estudo que nós tivemos. Te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos habilitando a colocá-lo em prática, a sabermos que somos parte do Seu povo e fazer buscarmos a Tua glória em tudo que fazemos. É em nome de Jesus que a Ti nós oramos. Amém. Então até mais, que Deus lhe abençoe.